Fala aí, galera, beleza? Você também aprendeu que para você avançar você tem que dar um passo para trás? Para você dar um salto, pra você dar um pulo, você tem que dar um passo para trás? Eu aprendi assim e por muitas das vezes eu falei isso. Só que eu queria compartilhar com você uma chave em Hebreus 10:38. Diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Exatamente isso. Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Então muitas das vezes a gente fica com esse pensamento, né, de ficar se alimentando do passado, se alimentando das coisas que a gente fez no passado. Eu vejo muito isso em testemunhos. Às vezes pessoas, não nada de errado em pessoas que contam o testemunho, só que às vezes você percebe um pouco de sensibilidade que algumas pessoas, principalmente alguns novos convertidos, que eles deixaram alguma prática, eles falam com tanta vontade que aparenta muitas das vezes até uma certa saudade, um certo prazer no que fazia, no que acontecia, que sabe, aquelas coisas que para o mundo é legal. E aí a pessoa ali, ela não está fazendo mais, mas quando ela faz, o olho chega a brilhar, quando ela fala que fazia, que acontecia, que era sinistro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse olhar para trás. Deus ele sempre está nos impulsionando a sempre olhar para frente. Paulo ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. O que tem te motivado? O que tem norteado a sua vida? É o seu alvo? É o seu alvo que está à frente? Ou as coisas que você está fugindo do passado? Como eu li aqui em Hebreus, Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Jesus ele falou lá, relatado em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então às vezes você vai se deparar com um arado difícil, com um serviço difícil, com um trabalho difícil, com dificuldades, desafios. Só que o que acontece? Muitas pessoas olham para trás e se engana que porque era mais fácil para mim. Eu vejo muito isso também, as pessoas que estão começando na caminhada falam assim: cara, eu estou tentando fazer o certo e agora parece estar mais difícil. É óbvio, o rei desse mundo, né, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele coordena, né, a maioria das coisas para facilitar, de uma certa forma, para aqueles que têm um chamado, não cumprirem esse chamado. Então, o que eu vejo muitas das vezes, que o diabo ele usa essa estratégia, é de permitir, né, que as coisas no mundo fiquem relativamente tranquilas para alguns, né, e para outros que não têm essa mentalidade, né, que podem ir além. Ali, meu irmão, ele faz o regaço, né, ele pinta e borda. Mas a questão você tem que saber o que é retroceder. O que é retroceder? É se deslocar de um ponto onde você está para trás, sabe? É você voltar atrás no tempo, você ficar remoendo coisas do passado. Eu falo isso porque eu já vivi isso, já aconteceu isso comigo várias vezes, mas graças a Deus eu sou livre hoje. E eu quero trazer essa liberdade também que me libertou para a sua vida. Então, pega essa chave, se liga nessa chave aí. Essa palavra, ela fala muito no meu coração. E não se engane, que algumas pessoas vão dizer: beleza, eu não posso retroceder. Mas tem alguns que mesmo que não retrocedem, eles ficam parados, eles ficam inertes. E a Bíblia também nos mostra, lá em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual é o maior bem que você pode fazer para você e para as pessoas à sua volta?
é você estar caminhando no seu propósito, é você estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado que Ele estabeleceu para você nessa terra. Então eu não sei se o teu chamado é cuidar de pessoas, se o teu chamado é ser um empresário ou empresária, se o teu chamado é na parte artística, na parte filosófica. Eu não sei qual é o seu chamado, mas tenha uma consciência. Se você estiver fugindo do teu chamado, você está retrocedendo. E como a gente leu aqui, Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Então, se você tiver que voltar, você volte para a direção correta que você estava, né? Então, retroceder é diferente de voltar, tá? De retornar, de regressar. Por exemplo, a história do filho pródigo, ele regressou, ele retornou, ele voltou para casa. Ele não retrocedeu. Retrocedeu é voltar atrás no tempo, tá? Agora, você retornar é você voltar à direção correta que você estava. Toda vez que você peca, você retrocede. Toda vez que você comete um erro, você causa mal a alguém, isso é retroceder. Se você estiver fazendo o bem, você está indo na direção certa. Se você estiver cumprindo o seu chamado, você está indo na direção certa. Se você encontrou Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, você está nesse caminho, beleza, show de bola. Agora, quando você peca, quando você desanima, quer sair, você está retrocedendo. Então, quando você cai em si, qual é a coisa mais certa a ser feito? É retornar ao caminho certo. Então você não vai estar retrocedendo, você vai estar apenas voltando na direção certa. Imagina assim, aqui é o caminho em direção a Cristo. O que acontece? Você peca, aí você voltou, você retrocedeu, melhor dizendo. Você retrocedeu ao estado de pecado, ao estado de tristeza, de angústia, de aflição, de dor. E aí quando você retorna, quando você regressa a esse caminho onde é o seu chamado, onde é o seu propósito, aí você vai estar vivendo as expectativas, você vai estar vivendo a fé que proporciona crer, né? E acreditar que coisas melhores virão. Você consegue visualizar as coisas que Deus tem para você. No livro de Hebreus, como a gente leu aqui anteriormente, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Ele fala assim, o meu justo, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me alegrarei dele. Tem gente que fala, eu vou viver pela fé. Achar que viver pela fé é não fazer nada. Errado, não é isso. Viver pela fé é você se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de você. E como que você sabe as que estão adiante de você? Através da fé. Porque a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Mesmo você não vendo, você acredita, você mentaliza, você materializa aquela conquista, aquele sonho, aquele objetivo, aquele alvo na sua realidade. Isso é fé. Tá? Lembra da mulher de Ló? Não olhe para trás, não retroceda, nunca retroceda. Esse negócio de dar um passo para trás, para dar dois passos para frente, furada. Eu aprendi isso. Deus ele não gosta, não se alegra naqueles que retrocedem. Então vamos sempre para frente, meu. Tropeçando, rolando do jeito que for necessário. Sempre vai para frente, sempre foca no alvo. Esquece das coisas que para trás ficam. Não viva de passado, viva no presente, tá bom? Esse negócio de viver no futuro também é furada, porque a fé ela já te faz visualizar no hoje, tá bom? Essa que é a realidade. Então viva o hoje, viva o hoje. Se liga nessa chave, tá bom? E seja abençoado e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Valeu!